viemos para dar o nosso melhor, Senhor, nessa noite. Você veio para dar o seu melhor culto ao Senhor. Amém? E nada vai roubar você desse lugar, de dar ao Senhor o seu melhor. De fazer a vontade do Senhor na sua vida. De ouvir a voz dEle. Aleluia. Então, hoje à noite, queridos, nós vamos continuar. Nós estamos com uma série nesse mês falando sobre a unção de Deus nas nossas vidas. Nós tivemos pela manhã uma ministração fantástica com o pastor Léo Murata. Se você não veio pela manhã, você pode ter acesso ao YouTube e você receber mais do Senhor. Até para que você possa compreender, né, essa sequência do que a gente está falando aqui esse mês todo, para que a gente possa se mover debaixo dessa unção. Quando Deus traz uma instrução para a nossa vida, certamente existe algo que Ele está nos preparando para viver. E é necessário conhecer a verdade, e a verdade ela vai nos libertar. E sabe, eu quero começar com vocês aqui em Atos, no capítulo 1. Glória a Deus. Nós ministramos Atos, no capítulo 1, no verso 6. Diz assim: então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? E Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade ou vontade, mas vocês receberão um poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, havia uma curiosidade sobre a restauração de Israel, mas o Senhor fala, não nos compete como saber tempos e épocas. Há coisas que nós queremos saber que Deus não está querendo falar. Mas há coisas que nós precisamos saber, nos informar, para vivermos a nossa vida. E interessante que aqui no capítulo 2 diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu como um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam todos sentados, e apareceram distribuídas línguas entre eles, língua como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos, não apenas uma parte, todos ficaram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Então, queridos, né, esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. E o Espírito Santo, ele veio, ele desceu, e ele não vai descer de novo, porque ele já está aqui, amém? Mas o propósito da sua descida, ele veio sobre a minha vida. E se você ainda não foi cheio, você vai ser cheio hoje à noite. Porque ele veio morar dentro, mas ele também veio sobre nós. Ele está dentro de nós. 1 João, no capítulo 2, no verso 20, diz que a unção de Deus nos ensina, ela nos conduz, ela nos traz clareza. A unção de Deus é o próprio Espírito de Deus, dentro da minha vida, dentro da sua vida, amém? Nós somos casa, nós somos morada do Espírito Santo. E por causa dessa unção você é instruído, por causa dessa unção você é conduzido, por causa dessa unção na sua vida, dentro de você, você não vai tomar decisões precipitadas, você não vai fazer coisas erradas, você vai ter convicção daquilo que Deus te chamou para fazer aqui na terra, porque a unção ela traz clareza do plano de Deus, a unção ela traz entendimento e discernimento para a nossa vida, a unção nos mostra os próximos passos, aquilo que devemos fazer, como devemos andar. A unção, ela traz ideias criativas para a nossa vida. A unção nos fortalece. A unção nos renova. A unção nos coloca de pé. A unção nos faz andar no sobrenatural de Deus. Amém? E você recebeu dessa unção. E agora, essa unção, ela está dentro de você. Você pode falar para o seu vizinho, diga, você tem a unção. Aleluia. Você é ungido? É exatamente isso. Você é ungido, querido. E eu quero só abrir aqui para a gente fundamentar bem isso. Eu não sei se os meninos vão colocar na tela, mas 1 João 2,20. Nessa versão King James diz assim: entretanto, vós tendes a unção que procede da parte do santo, e todos tendes pleno conhecimento por causa da unção. A unção traz clareza. Aqui diz:
Entretanto, vós tendes a unção, que procede da parte do Santo, e todos têm pleno conhecimento. Há uma versão que diz, e a unção te ensina todas as coisas. Há uma outra versão que diz que não tem necessidade que ninguém vos ensine, né, porque a unção te ensina. De fato, não é que você não pode sentar para ouvir, porque quando estamos nesse lugar, há uma unção nos 5 dons ministeriais para ministrar a palavra, mas está falando sobre você ser conduzido por pessoas, sobre você ser conduzido por ventos contrários. A unção conduz você para o lugar correto, a unção conduz você para dentro do plano de Deus, amém? A unção traz instrução que o mundo não pode trazer, a unção revela o teu propósito. Como eu disse, a unção ela é uma ferramenta de ajuda na minha vida e na sua vida, para você fazer o que você não faria sem a unção. Amém? Deus colocou a unção dentro de nós, porque Ele sabia que sem a unção, você e eu jamais chegaríamos aonde Ele planejou para chegarmos. Ele sabe que sem a unção, nós não venceríamos aquilo que nós temos que enfrentar no nosso dia a dia, mas é por causa da unção que nós somos fortes, nós já vencemos o maligno, nós temos força para resistir ao pecado, nós podemos andar em amor, nós podemos perdoar, nós podemos servir, nós podemos andar na vida nova que Deus programou para nós, por causa da unção que está sobre a nossa vida. Nós podemos ser guiados, nós podemos ser conduzidos e inspirados, não por coisa natural, nem por circunstância, nem por sentimentos, nem por raiva, nem por medo, nem por ira, mas nós somos guiados pelo próprio Deus, habitando dentro de nós, amém? Como é importante ter a unção dentro de você, querido. Como é importante você considerar essa unção e saber que essa unção ela faz toda a diferença na sua vida. Amém? A unção faz toda a diferença na minha vida e na sua vida. Naquilo que você vai fazer, no seu dia a dia. Como você vai se portar, as palavras que fluem da sua boca. Se você considerar a unção, você vai ver o sobrenatural de Deus se movendo. Como é importante, nós vamos estudar aqui hoje à noite. Mas em 2 Samuel, no capítulo 6, fala sobre a arca do Senhor, ou a presença do Senhor, ou a unção de Deus, ou o próprio Espírito Santo, habitando em uma caixa na casa de Obed-edom por 3 meses. E em 3 meses aquela casa foi extremamente abençoada. E eu pergunto a você que está aqui hoje à noite, você tem a unção dentro de você? Sua vida não pode ser comum. Sua vida não pode ser natural. E nem seus resultados podem ser naturais. Porque se naquele tempo Deus dentro de uma caixa conseguiu abençoar a casa de Obed-edom, quanto mais agora que Ele mora dentro de mim, Ele mora dentro de você. Seja grato porque você tem a presença. Seja grato porque você tem a unção. 3 meses e uma família mudada, uma família extremamente abençoada, porque considerou aquilo que é, como nós cantamos hoje à noite aqui. Tu és meu bem mais precioso, Senhor. Aleluia. Ele é seu tesouro mais precioso. Aleluia. E Ele vem morar dentro de mim e dentro de você. E sabe, queridos, aqui nós percebemos, né, depois da descida do Espírito Santo, o que começa a acontecer por causa da unção. De fato, Jesus disse àqueles homens que eles não deveriam sair de Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. E é exatamente isso que acontece. Eles não saem daquele lugar, eles permanecem naquele lugar com o propósito de permanecer ali até que do alto sejam revestidos de poder. Mas quando aqueles homens, eles são cheios do Espírito Santo, né? Pessoas começaram a dizer entre eles, né? Olha, isso, eles estão embriagados, eles estão cheio de bebida alcoólica, vamos dizer assim. E Pedro, aquele que se levantou, aquele que um dia negou Jesus, aquele que não tinha convicção, aquele que achou que Jesus nem mais tinha interesse em salvá-lo e usá-lo, ele se levanta em uma ousadia sobrenatural e diz no verso 14, então Pedro se levantou com os 11 e erguendo a voz, dirigiu a multidão nesses termos: homens das Judeias e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disso e prestem atenção.
no que eu vou dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo, o que foi dito por meio do profeta Joel, e acontecerá que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os seus jovens terão visões, os seus velhos sonharão, até os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito sobre eles, e eles profetizarão. Haverá sinais, haverá prodígios nos céus, embaixo da terra. E Pedro, aquele que não tinha ousadia nenhuma, mas depois que essa unção veio sobre ele mudou completamente. A unção torna você diferenciado. Se você é tímido, a unção vai fazer você ficar ousado. Não importa qual seja a sua fragilidade, quando a unção de Deus vem sobre a sua vida, ela te alcança, algo é mudado. Não mais para você operar na força natural, na força do braço, na sabedoria humana, mas agora a unção de Deus é a capacitação divina para operar na área que você não tem habilidade nenhuma e fazer com que você seja excelente naquela área. Pedro não tinha habilidade. Pedro não tinha aquela ousadia para erguer a voz diante das críticas. Mas de repente Pedro se levanta para ser testemunha daquilo que Jesus falou. Queridos, não compete a vocês saber o tempo, nem a maneira. Mas uma coisa vocês precisam saber: o Espírito Santo vai descer. E quando ele descer, vocês serão minhas testemunhas. Ou seja, haverá ousadia no falar, mas haverá também a ousadia no demonstrar quem eu sou, a minha bondade, a minha fidelidade sobre o meu poder. É isso que está acontecendo. E deixa eu te falar, queridos, isso não passou. Isso não foi lá em Atos. Isso é sobre a minha vida, isso é sobre a sua vida. Aleluia! A unção é a capacitação de Deus sobrenatural, nos capacitando para as últimas chuvas, para a volta de Jesus, porque Ele está voltando. Aleluia! E você precisa ter esperança nessa volta. Você precisa ter expectativa nessa volta. Porque quando você coloca expectativa nessa volta, isso fala que você está com fome e sede de se mover aqui na terra para ser uma testemunha poderosa. Que você, como um bom soldado, não vai se embaraçar com coisas dessa vida. O que é que tem te embaraçado? O que é que tem te parado? Deixa eu falar, existe um poder que já foi dado. Existe uma unção que já está aí dentro, te capacitando, te inspirando. O que é que pode ser maior do que essa unção? O que é que pode acontecer ao seu redor, ao seu exterior, que pode paralisar o poder de Deus que está dentro de você, querido? Chegou o tempo da igreja do Senhor entrar em movimento. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia! Chegou o tempo de você ocupar o seu lugar. Chegou o tempo de você ocupar aquilo que Deus te chamou. Chegou o tempo de você confiar na unção de Deus. Sabe, queridos, quando às vezes nós falamos isso, e talvez algumas pessoas novas, elas não entendam sobre essa fase. Nós falamos muito isso no ministério. E falamos, precisamos confiar mais na unção. Quando nós falamos essa frase, precisamos confiar na unção, nós estamos dizendo, precisamos confiar no Espírito Santo. Porque Ele sabe todas as coisas. Ele nunca erra, Ele nunca falha. Ele já foi no seu futuro. Ele sabe tudo sobre você. Quando você foi gerado, Ele estava lá. Quando Deus te planejou, Ele estava lá. Aleluia. Precisamos confiar mais no Espírito Santo. E sabe que eles entrar nesse lugar de operação com Ele. É tempo de nós cooperarmos com o Espírito Santo para sermos testemunhas poderosas aqui na terra. E sabe, queridos, nada nos falta. A unção já não foi dada. A unção que dirige, a unção que ensina, a unção que corrige, a unção que estabelece, ela já está dentro de você. Mas sabe, queridos, quando você é cheio do Espírito Santo, se você está aqui e não for cheio, você vai ser cheio hoje à noite. Você vai orar em outras línguas, você vai cantar em outras línguas, porque essa igreja é a igreja da palavra, mas essa igreja também é a igreja do Espírito, amém? Você não vai viver uma vida seca, somente vindo assistir um culto. Deus te chamou para viver o sobrenatural. Deus te chamou para ser cheio do Espírito dEle. Deus te chamou para intimidade com Ele. Deus te chamou hoje à noite para operar com Ele aqui na terra. Ele quer te usar. Existe algo na sua vida que Ele colocou. Deixa eu te falar, você é ungido.
Toca no seu vizinho e diz para ele: você é ungido. Aleluia. Para quê? Para ser testemunha. Testemunha. Aqui ele diz: em Jerusalém, né, o seu lugar, na Judéia próximo, em Samaria, na sua região, passar, por onde você andar, a unção de Deus vai fluir da sua vida. Vai tocar pessoas, vai curar pessoas, vai libertar pessoas, vai para um caminho de pessoas erradas, vai trazer constrangimento àquele que está no pecado, vai trazer vida àquele que está morto, vai trazer esperança àquele que está sem esperança, vai dar vista ao cego, vai trazer provisão onde há escassez, vai restaurar a família onde há destruição. A unção de Deus está sobre a sua vida, para você operar aqui na terra, para você testemunhar, para você evidenciar o poder de Deus. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos está sobre a sua vida, está na minha vida. Não podemos ficar calados, não podemos ficar parados. Como alguém que está assistindo algo e que você não faz parte. Você não está no jogo de futebol torcendo por um time, porque Deus não te chamou para ser torcedor do Evangelho. Deus te chamou para ser participante do Evangelho. Você faz parte do time que vai trazer Jesus de volta das últimas chuvas. Você faz parte desse avivamento que já começou. Aleluia. No seu trabalho, na sua faculdade, existe algo que vai fluir na sua vida. Eu quero declarar hoje à noite, onde você não será passivo, mas onde você vai liberar a unção de Deus que está sobre a sua vida. Aleluia. O mundo está precisando daquilo que nós temos. O mundo precisa daquilo que Deus colocou na nossa vida. E como eu disse, nós não somos em um time. Pode tocar um pouquinho mais suave, Mateus. Que está assistindo simplesmente uns porque acham que tem chamado. E outros acham: não, eu não tenho chamado em Deus. Mas deixa eu te falar. A Bíblia diz em Atos que todos aqueles que estavam naquele lugar foram cheios do Espírito Santo. Não foi um grupo nos 5 dons, apenas aqueles que foram chamados a pregar. Você foi ungido. Você tem unção. E quando você considera isso, você vai com essa consciência que aonde você chegar, algo vai acontecer. Amém? Você não é natural. Deixa eu te avisar, você não é natural. Porque alguém que carrega a presença de Deus não pode ser natural. Alguém que carrega a unção de Deus não pode ser natural. Não considere aquilo que você faz também natural. E nem aceite resultados naturais. Porque quem carrega a unção é sobrenatural. E tem também resultados sobrenaturais. Porque a unção de Deus é a capacitação do céu na sua vida, trazendo habilidade nas tuas áreas de fraqueza. Aonde o diabo disse que você não vencia, aonde o diabo disse que você é fraco, que você não tem domínio, é a área que a unção vem e ela te capacita, te levanta e faz de você um instrumento de Deus naquela área. Precisamos confiar na unção para essas últimas chuvas. Nós estamos nos últimos dias. Se você não crê nisso, eu respeito a sua fé, mas eu creio literalmente que nós estamos nos últimos dias, queridos. E precisamos não mais operar como uma igreja passiva, como alguém que está assistindo algo. Eu vou domingo à noite naquela igreja, eu participo dos cultos, eu gosto do louvor de lá tem um telão, lá é legal. Mas não é sobre isso que eu vim falar hoje à noite com você. Eu vim falar do seu papel no reino de Deus. Eu vim falar da sua posição no reino de Deus. Eu vim falar que já é tempo de você se levantar. Porque foi para um tempo como esse que Deus te chamou. Ele quer que você seja uma voz dele aqui na terra. Não importa o que vão dizer de você, como disseram de João, lá vai o louco. Olha como ele se veste. Olha o que ele come. Olha a sua linguagem. Mas sabe de uma coisa, queridos? É muito melhor ter a aprovação de Deus. Fazer aquilo que Deus nos chamou. Porque para cada propósito, para cada missão, existe uma unção de Deus.
que nos respalda. Nós não estamos sozinhos. Deus não nos chamou para fazer as coisas da nossa própria força. Deus não me chamou para pregar com a minha própria habilidade natural. E deixa eu te falar, se fosse isso, queridos, eu nem estaria aqui. Porque vocês talvez não saibam de tudo, mas quando eu cheguei na igreja, que o meu pastor pedia para que eu fizesse uma oração, nem orar eu tinha coragem. Eu vim com a mente não renovada. Eu vim com pensamentos equivocados. Aquela voz que me dizia, quem você pensa que é? Você não sabe orar, você não sabe falar. E realmente eu não sabia, mas quando a unção repousou sobre mim, sabe de uma coisa? Aquilo que eu não sabia, eu comecei a saber. Aquilo que eu não conseguia fazer por mim mesmo, eu comecei a fazer. E sabe de uma coisa? Tem acontecido coisas excelentes. Eu quero declarar que na sua vida não vai ser diferente. Aleluia, a unção que te conduz, a unção que muda a sua casa, a unção que muda o cenário da sua vida, a unção que restaura o seu casamento, a unção que inspira você. O que é que eu vou fazer diante dessa pressão? A unção vai te dizer. Como é que eu vou me conduzir nessa situação tão difícil? A unção vai te dizer, a unção vai te inspirar, a unção vai trazer ideias, a unção vai trazer estratégias, ela vai abrir um caminho para você. Confia na unção. Porque ela é o poder de Deus na nossa vida. Vocês estão prontos para confiar na unção? Sabe que isso é tão importante. E a gente vê aqui a igreja se levantando. Mas se levantando não mais aqueles homens covardes. Não mais aqueles homens que esperavam Jesus. Nem parece os mesmos. Porque quando Jesus aparece, você sabe como é que ele encontra os discípulos? Os discípulos estão trancados. João fala sobre isso. E que quando Jesus aparece a eles estão trancados, apavorados de medo. E Jesus aparece no meio deles e diz, Pai, seja convosco. Por que será que Jesus disse, Pai, seja convosco? Não havia nenhum tipo de paz ali. Não havia nenhum tipo de quietude. Pelo contrário, havia preocupação, havia angústia, havia incerteza. Mas agora você vê outros homens. Homens iletrados, cheios da unção. Se levantando no poder de Deus e proclamando as verdades do Senhor. E não somente isso, mas enquanto eles proclamavam, Deus ia confirmando os sinais e as maravilhas. Se nós lermos o livro de Atos, nós vamos ver que enquanto Pedro falava, queridos, sabe de uma coisa? Mais de 3.000 almas se converteram ao Senhor. E eu pergunto a você, será que um homem que era pescador, acostumado a lidar com pesca, ele tinha habilidade para trazer 3.000 pessoas? Se fosse religião, um pescador converte 3.000 pessoas de uma vez só, é uma religião? Somente a unção pode convencer o pecador. E sabe, queridos, se a unção convence o pecador, você não tem que ficar com medo de pregar o evangelho. Porque lembra de uma coisa, quando você abre a sua boca, a unção está com você para convencer, para tocar, para curar, para libertar. Eu declaro hoje à noite, todo espírito de covardia banido do nosso meio. Aquilo que Paulo escrevendo a seu filho Timóteo, eu quero dizer a vocês hoje, como mãe na fé, Deus não nos deu o espírito de medo. Deus não nos deu o espírito de covardia para ficarmos calados, vindo o diabo roubar, matar e destruir. E nós estamos ali assistindo esse cenário. Não! Deus nos deu o espírito dele. O espírito de ousadia que faz com que você se levante dentro de ônibus, todo mundo sentado, e você proclama as verdades. E faz com que você entre em lugares que ninguém entraria. Mas a unção te levanta e você abre a boca. E quando você olha para o enfermo, você não fica, tadinho, eu estou com pena de você. Não fique crendo. De repente vai surgir um remédio. Não, você vai impor as mãos nos enfermos. E a unção de Deus virá e vai confirmar aquilo que você está fazendo em obediência à palavra. Chegou o tempo da gente ver os diagnósticos despencando. Câncer despencando. Miséria despencando. E não é um pregador apenas, é você que Deus está dizendo hoje à noite. Se você veio para esse culto, a unção está falando você, a unção está te despertando, a unção está te confrontando, porque chegou o tempo de você entrar em movimento. E sabe, queridos, por um bom tempo, eu liderei o departamento infantil da nossa igreja, lá em Boa Viagem, e eu me lembro que às vezes eu pegava pessoas que vinham para mim e diziam assim,
Olha, eu vou sair do departamento, de fato, eu vou dar um tempo, né? Porque eu vou organizar algumas coisas na minha vida, eu vou arrumar a minha vida. Depois eu volto para servir. E sabe, queridos, depois a pessoa ela vai se esfriando, ela vai se afastando. E deixa eu te falar, nós fazemos tudo ao mesmo tempo, porque não somos nós que estamos fazendo. Deus só precisa de uma mão levantada, de um coração disponível, dizendo: eis-me aqui, Senhor. Não espere tudo na sua vida ficar 1000 maravilhas para você entrar em movimento e começar a operar com a unção de Deus. Não espere tudo ficar do jeito que você gostaria que ficasse. De repente, quando você se levanta hoje, você vai ver Deus também mudando coisas, porque a unção que opera na vida dos outros, ela também vai operar na sua vida. De repente, tudo que você está fazendo hoje à noite é movimentar as águas que estão paradas, porque águas paradas elas vão criar lodo, mas quando você se levanta para operar e cooperar com o Espírito Santo, aquela unção que abençoa alguém, ela também vai te abençoar. Aquela unção que vai causar na vida de alguém, ela também vai causar na sua vida. Aquela unção que vai mudar o cenário, seja lá em Samaria, em São Luís, no Maranhão, em Tutóia, eu não sei aonde ela chegar, vai mudar, porque aonde a unção chega, algo acontece. Porque Jesus disse que vocês seriam minhas testemunhas. Essa palavra testemunha é da evidência real do meu poder. Ele não chamou você apenas para fazer um discurso, para entregar um panfleto, não, não foi isso. Ele chamou você e me chamou para dar evidência do seu poder. Aonde você chegar, confia na unção. Você vai ouvir essa voz hoje. Toque no seu irmão, diga para ele: confia na unção que está sobre a sua vida. Ela causa algo grande. E como dizem os nossos irmãos da Assembleia, ela causa rebuliço santo. Aleluia. Você está pronto para ver a unção causando rebuliço? A unção muda as coisas de lugar. A unção traz ordem aonde há desordem. Aleluia, a unção traz mudanças. Aonde precisa de mudança, a unção traz intervenção divina. A unção muda você por dentro. De maneira que até suas atitudes por fora, nem você se conhece mais. Aleluia. Sabe, queridos, eu quando me casei, né, há 34 anos atrás, vai fazer 34 anos. Eu me lembro que quando o Cícero me chateava, né, eu gostava de dar uma dura nele, eu ficava assim, deixar ele um pouquinho no... Quem nunca fez isso que eu fiz, né? Mas quando a unção entra na nossa vida, nós mudamos. E quando algo acontece que sai do que a gente espera, no casamento, seja com os filhos. Sabe de uma coisa? Eu só falo assim, não tem que perdoar mesmo? Então eu vou logo perdoar. Por que eu vou guardar um perdão para amanhã se eu posso dele agora e ficar livre agora? Porque o que eu deixo para amanhã me aprisiona para amanhã, eu vou ficar até amanhã presa. Mas se eu libero agora, e como é que você faz isso? Isso é a Lúcia fazendo, não. É a unção de Deus. Te ajuda a você ficar livre de pesos. E falta de perdão é peso na sua vida. Andar em amor é liberdade, é novidade. Andar em amor é maravilhoso. É você olhar para todo mundo, ainda que alguém tenha algo contra você, mas você não tem nada contra alguém. É você olhar com o coração em paz, com os olhos de amor, e não ter nada no coração. Ainda que alguém tenha feito algo contra você, mas você não guarda rancor. Porque você é carregador da unção. Você carrega a própria presença de Deus dentro de você. E você não quer contaminar essa unção por nada. Então vamos por aqui para a palavra. 2 Coríntios no capítulo 1, no verso 21 e 22. Paulo escrevendo e diz: mas aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo é quem nos ungiu. Ou seja, o quem nos ungiu é Deus. Também pôs o seu selo em nós e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Então Paulo está escrevendo aos Coríntios dizendo assim: olha, quem nos ungiu foi Deus. E não somente nos ungiu, mas nos deu o penhor. O penhor é mais ou menos isso. Quando você compra um imóvel, o que acontece? Para você fechar aquele contrato e assinar, você tem que dar o quê? Me ajudem os corretores. Uma entrada. Mas isso é a garantia que você vai o quê?
pagar o restante. Às vezes a entrada é 20%, 30%, mas uma coisa é certa. Para o contrato ser assinado e registrado, algo tem que ser dado de entrada. O que Deus estava dizendo? Sabe de uma coisa? Eu vou voltar para pegar o restante. Mas eu já dei a entrada. O Espírito Santo é a garantia que eu voltarei para buscar a minha igreja. Não uma igreja morta, não uma igreja morna, não uma igreja apática, mas uma igreja que opera na unção dele aqui na terra. Aleluia. Uma igreja que é consciente daquilo que opera na sua vida. A unção que você carrega, ela te ensina todas as coisas. O que é que você precisa saber se você é uma mãe e você tem filhos e você não teve uma boa referência de mãe na sua casa? A unção te ensina a ser uma mãe sobrenatural. Se você é pai e você não teve um pai que te inspirou, sabe de uma coisa, de repente seus pais se separaram, você ficou cedo, órfão de pais vivos, mas sabe de uma coisa, a unção de Deus na sua vida te capacita a ser um pai segundo o coração de Deus. Aleluia! Porque, queridos, eu sei que o natural ele tem a sua importância, mas a unção de Deus na nossa vida, ela não só potencializa aquilo que já temos, ela não só torna melhor, mas ela traz para a nossa vida aquilo que não existe. A falta que seu pai deixou, a unção vem e preenche. E torna você extraordinário no seu dia a dia. Confia na unção. Diga, confia na unção. Diga para o seu vizinho, diga, confia na unção. Estamos nesse tempo nos levantando em Deus para operar com essa unção. E Paulo escreve aos Coríntios, aqui em 2 Coríntios, ele diz, quando eu estive no meio de vocês, eu não estive, queridos, pregando debaixo de palavras humanas, sabedoria humana, discurso humano. Eu não vim um discurso aqui para trazer algo para você ficar maravilhado. Porque um discurso sem o poder de Deus não tem efeito nenhum. Mas ele diz, a minha pregação, a minha palavra e a minha pregação. Pelo contrário, nada eu sabia de vocês. Eu estou resumindo aqui por causa do tempo. Paulo está dizendo assim, eu não sabia nada sobre vocês. Eu decidi nada saber sobre vocês. Apenas confiar na unção. E foi em fraqueza, né? E em tremor que eu estive no meio de vocês. E em demonstração do Espírito, para que a fé de vocês não se apoiasse nada que é natural. Então Paulo, que era eloquente, Paulo que tinha um bom discurso, ele se recusou a confiar nisso e confiar na unção, porque ele sabia que não era um discurso natural, não era um discurso eloquente que ia mudar a vida de pessoas, mas era o poder de Deus confirmando cada palavra que ia sair da boca dele. Sabe que Deus não nos chama para apoiar na sabedoria natural. A sabedoria natural, ela tem o seu lugar, mas deixa eu te falar, quando você considera a unção sobre a sua vida, meu irmão, você vai se tornar excelente naquilo que você faz. Você precisa confiar na unção que te capacita. Te capacita a viver uma vida sobrenatural. Te capacita a ser um filho de Deus sobrenatural. Te capacita a servir na sua casa. Se você vai tocar um instrumento, você não vai tocar o instrumento de forma natural. Glória a Deus pelos ensaios. Eles são necessários pelas horas que eles passam afinando os instrumentos. Mas sabe de uma coisa? Se a gente vier para cá cheio de técnica, cheio de sabedoria humana e não confiar na unção, nada vai acontecer. Mas Léo disse nessa manhã que certa vez a sua esposa chegou aqui e a mama dela foi virada. Ela fez colocou uma prótese de mama de silicone e essa prótese tinha que ser retirada. Uma outra cirurgia, é um outro risco, é um outro custo. Mas durante o louvor havia uma unção no ambiente. E porque ela considerou essa unção, ela levantou as mãos e ela percebeu o poder de Deus sobre ela. Ela só se rendeu e de repente aquela mama ela foi organizada, ela foi colocado no lugar pelo médico dos médicos, que é Jesus, por meio da sua unção. Deus ainda está fazendo coisas grandes no nosso meio. Eu não sei você, mas eu estou com expectativa para hoje à noite. Aleluia. Você não veio para cá para ficar deitado numa cadeira só ouvindo a palavra e marcando na sua Bíblia. Você veio para esse lugar para se mover e crer. Você veio para esse lugar para dar resposta à unção de Deus, para confiar que a unção de Deus vai causar na sua vida. Os seus filhos vão viver o cenário que Deus preparou por causa da unção dentro da sua casa. A unção na sua casa fará diferença. A unção no seu casamento fará diferença. A unção na sua empresa, empresário, fará diferença. Fará com que resultados extraordinários apareçam no meio da crise naquela área.
Aleluia. Você não pode ser natural. Amém? Você precisa confiar na unção. E a unção é o poder de Deus. Diga, a unção é o poder de Deus na minha vida. E sabe, queridos, deixa eu abrir com você em Lucas, no capítulo 3. Creio que vai dar tempo a gente. No verso 21. Aleluia. Temos a unção dentro e a unção sobre. Diz assim: e ocorreu quando todo o povo estava sendo batizado, da mesma maneira Jesus o foi. E no momento que ele estava orando, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele de forma corporal, como uma pomba. E do céu surgiu uma voz que dizia: Tu és meu filho amado, em quem eu me agrado sobremaneira. Você percebe, queridos, que Jesus veio como um homem, embora ele tenha nascido de uma forma sobrenatural. Quando o anjo aparece a Maria e diz que ela vai ser a mãe do Salvador, ela diz: como será isso? Eu não tenho relações com homem, eu nem sou casada, como vai ser isso? E o anjo disse para ela: você foi só favorecida e agraciada, só se alegre, porque o Espírito Santo descerá sobre você, ou seja, a unção vai descer sobre você, e a unção vai fazer nascer de forma extraordinária. A unção veio sobre a minha vida, veio sobre a sua vida, e quando ela vem, nós podemos gerar coisas extraordinárias. E sabe, queridos, Maria estava preocupada, achando que Deus estava chamando ela para fazer algo por ela mesma. E deixa eu te falar, a unção respalda o chamado de Deus na sua vida. Porque quando Deus chamou Maria para ser mãe do Salvador, Ele mesmo tratou com José. Ele lidou com todas as coisas contrárias, Ele mesmo providenciou tudo, toda a provisão quando Jesus nasceu. Estava lá, diz que Jesus foi cercado de reis que levavam presentes valiosos, guiados por uma estrela. Isso é sobrenatural, isso não passou. Mas agora Jesus já está no templo, ele foi batizado, e agora a unção vem sobre ele para confirmar o chamado do Pai para ele. E aí, queridos, a palavra Cristo significa o ungido. Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo é o ungido. Amém? Ser cristão é ser como pequenos cristos. Somos ungidos, amém? E aqui a palavra diz que Jesus, ele recebeu o Espírito Santo, ele foi ungido. E aqui em Lucas, no capítulo 4, ele pegou o livro e ele começou a ler no verso 18, diz assim. E ele começou a ler sobre ele mesmo, aquilo que foi profetizado em Isaías. De fato, o Velho Testamento todo, ele está profetizando sobre Jesus. Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Lucas capítulo 4, verso 18. Porque ele me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele me enviou a proclamar a libertação aos aprisionados e recuperação e dar vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos. Veja que Jesus pegou o livro, depois que ele foi ungido, ele pegou aquele livro, ele reconheceu: a unção não veio na minha vida sem propósito. A unção tem um propósito. Não torne vã a unção de Deus na sua vida. E diz que em seguida enrolou novamente o livro, devolveu ao assistente e assentou-se na sinagoga. Todos que estavam com os olhos fixos em sua pessoa. Então ele começou a pregar e disse: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Ou seja, quando Jesus foi ungido e quando leu algo sobre ele, e ele considerou aquela unção que veio sobre ele, ele não esperou para fazer amanhã. Naquele mesmo momento ele começou a pregar, ele começou a libertar. Ele disse: hoje está se cumprindo, hoje está se cumprindo aquilo que foi dito por meio dos profetas sobre mim. Sabe o que nós temos que fazer, queridos? Assumir o nosso lugar. Jesus sentou naquele lugar, entrou naquela sinagoga, não era celebrado, não era admirado, não era aceito. Pegou o livro, estava escrito sobre ele, ele tomou posse, ele disse: essa unção está sobre mim, hoje eu entro nela, hoje eu opero nela, e hoje eu estou dizendo que está se cumprindo aquilo que foi falado sobre mim.
Ele não esperou alguém vir sobre ele e falar assim: olha, eis que eu te digo, você é escolhido, eis que eu te digo que eu vou te ouvir. Não, ele assumiu o seu lugar. Não importa a resistência, não importa as caras feias, não importa as críticas. Você não está mais nesse tempo. Você está no lugar de assumir a sua posição em Deus. Aleluia. Imagina algumas caras e bocas ouvindo Jesus pegar aquele livro, ler sobre ele e dizer: isso aqui sou eu. Alguns devem, se não falou, devem ter pensado: é muita ousadia. É muita ousadia. Mas sabe, queridos, é isso que nós precisamos. Andar na ousadia, que a unção já está disponível. Precisamos parar de alimentar as nossas dores, de ficar com a coisa, de potencializar as coisas. O tempo que você entra em operação com o Espírito Santo, Ele está cuidando das suas coisas. Enquanto você se move na direção de Deus, coisas na sua vida são organizadas. Enquanto você obedece o chamado de Deus, coisas são restauradas na sua vida e são restituídas. Não importa o que o diabo roubou, não trabalhe pela restituição, porque ela já foi dada. Opere com o Espírito Santo nesses dias. Não importa o cenário que você está vivendo, opere com o Espírito Santo. Deus quer fazer algo novo. E sabe, queridos, é tão interessante isso, que logo em seguida você vai ver Jesus operando, pregando, libertando. E aqui em Atos, no capítulo 10, no verso 38, olha só. Diz assim: e se refere a Jesus de Nazaré, como Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder. E como Ele caminhou por toda parte, realizando bem e salvando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com Ele. Deixa eu te falar, queridos. Jesus, Ele veio primeiro, mas Ele veio abrir um caminho. A palavra diz que Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e com poder. Para quê? Fazer o bem. E o quê? Mais? Desfazer o mal. E eu te pergunto, você foi ungido? O que é que você está fazendo com a sua unção hoje à noite? O que é que você tem feito com a unção que Deus tem colocado na sua vida? A quem você tem dado atenção? Para onde tem ficado o seu coração? Porque chegou o tempo de você valorizar a unção que Deus te deu. E começar a operar na onde você está. E sabe de uma coisa? Quando você começa a operar essa unção, ela vai crescer na sua vida. Ninguém começa a operar grande. Ninguém começa a fazer as coisas e ser 100%, porque isso é orgulho. Se você quer ser perfeito, não quer ser criticado, não quer ser rejeitado, isso é orgulho. Você começa a saber, em algum lugar alguém vai falar de mim. Em algum lugar alguém vai dizer que eu sou louco. Em algum lugar alguém vai achar que eu não estou certo. Sabe, queridos, a unção de Deus, ela te capacita a olhar para essas coisas e não dar importância. Ela capacita você a avançar e ser inspirado pelo Espírito Santo. Aleluia. E viver e liberar o sobrenatural de Deus. Jesus estava no lugar de oposição, de religiosos, de pessoas que diziam para ele: você expulsa o demônio por meio de Beelzebu. Mas nem por isso ele parou. Sabe por quê? Porque ele não perdeu tempo. Ele não desperdiçou a unção que foi colocada sobre ele. Ele andou debaixo dessa unção. Mesmo com oposição, ele não esperou a oposição sair. Ele não esperou todo mundo celebrar, todo mundo bater palma. E eu vi outro dia um pregador dizendo: chegamos um tempo, a ponto que temos que pregar para crentes. Pelo amor de Deus, que os crentes se levantem. Aleluia, que façam bem e que desfaça toda obra do mal aqui na terra. Que os crentes se levantem no poder da ressurreição. Que os crentes se levantem confiando na unção de Deus. E andem por toda parte fazendo bem. O que é fazer o bem? Curar os enfermos, consolar os tristes, libertar os cativos, dar vista aos cegos, dar esperança ao perdido, consolar o abatido. Aleluia. E o que eu estou passando? Dissestes bem, está passando. Isso não é motivo de você parar. Pelo contrário, enquanto você caminha, as coisas vão tomando forma na sua vida. Enquanto você faz a vontade do Senhor, a mesma unção que opera para as outras pessoas saindo de você, vai operar também ao seu favor. Porque a unção é o poder de Deus em manifestação. Organizando toda a bagunça, colocando em ordem as coisas. E sabe, queridos, não é por força e nem por violência. Deus não nos chama para mudar as coisas por força e nem por violência. Deixa eu te falar mais uma vez, a unção nos ensina
A unção nos instrui. A unção nos conduz. A unção abre os nossos olhos. A unção nos conecta às pessoas corretas. Mas por causa da unção também, algumas pessoas podem sair da nossa vida. Porque quando você começa a andar na unção de Deus, essa unção começa a crescer. Aqueles que não querem mudança, embora você ame-os, você vai continuar orando, mas eles não vão querer estar perto de você. Porque a unção incomoda. É verdade. A unção incomoda. Mas quando você confia na unção, ama essa unção, essa presença. E 1 Coríntios 3:6 fala: e vós não sabeis que sois santuários de Deus, morada do Altíssimo. Somos morada de Deus aqui na terra. Ele nos comprou com alto preço, mediante o sangue de Jesus. Não foi com prata nem com ouro que nós somos resgatados. Não foi com dólar, não foi com real. Nós somos resgatados mediante o sangue de Jesus. Para proclamar as suas virtudes aqui na terra. Para proclamar o poder de Deus aqui na terra. Não podemos ficar assistindo o diabo roubar, matar e destruir. E ficarmos, oh meu Deus do céu, mas eu estou chateado porque a irmã Lúcia não falou comigo. Isso é tão pequeno diante da unção que nós carregamos. Ou eu fiquei chateado porque o irmão ali não me deu boa noite. Isso é tão pequeno diante da grandeza que você carrega, da unção que está dentro de você, do propósito de Deus para a sua vida. Afinal de contas, se você não percebe, você está envelhecendo e eu também. Os dias estão passando e precisamos operar com o Espírito Santo aqui na terra. Precisamos considerar a unção de Deus. Que ela vai onde nós não podemos ir. Que ela convence quem nós não podemos convencer. Que ela destrói julgos que nós não podemos destruir. Ela despedaça, e despedaçar é quebrar de tal forma que não pode ser emendado de novo. Por onde você passar. Eu me lembro, queridos, que eu estava lá em Portugal, em Porto, e eu falei assim, eu fiquei ministrando todos os dias, era todo dia tinha uma coisa para fazer. E um dia eu falei assim, Cícera, eu acho que eu vou para Porto para ter um descansinho. E dar uma passeada. Um pouco. Então nós viajamos, eu dei aula na terça. Na quarta de manhã, eu fui para Porto bem cedo. E como eu ia ministrar no domingo em outra igreja que não era Verbo da Vida, eu falei, eu vou voltar no sábado. Mas quando eu cheguei lá na quarta-feira, uma pessoa sabia que eu ia estar lá. E ela teve acesso a um grupo de portugueses que oram constantemente para que Deus envie brasileiros para Portugal. E essa irmã, ela estava o ano passado no treinamento profético. Ela foi muito abençoada por esse treinamento profético. E ela disse, eu quero me encontrar hoje com a irmã Lúcia. Então eu estava com toda a minha programação para ir no shopping, você sabe, né? Olhar coisas que não tem na nossa cidade, conhecer marcas que não tem, mas de repente aquela irmã chegou e ela foi para a praça. E sabe, queridos, nós não podemos perder que aonde nós estamos é Deus que nos colocou. Não foi nosso dinheiro. A porta que você entra foi Deus que abriu para você. Faça a diferença, libere a unção de Deus naquele lugar. Declare que aquele lugar nunca mais será o mesmo. Pregue as pessoas, pregue o evangelho, testemunho do poder de Deus. Não se acovarde por medo. Então ela veio na praça, ela abriu o coração e ela contou a sua história, como eles oram, porque eles tinham um pastor, mas esse pastor ele foi embora e ele não quis mais ficar lá, ele foi para o Rio de Janeiro, português, e ele quis ir para o Rio de Janeiro. E como eles oram, e eles leem um livro da palavra da fé, e eles fizeram o rema, mas como eles moram numa cidade pequena, é difícil alguém querer morar lá e pastorear aquela igreja. Então ministramos na vida dela, oramos pela vida dela, e ela ficou muito feliz. E eu falei, então no outro dia, o que é que eu vou fazer? Hoje é meu dia. Mas no outro dia, ela fez uma ligação pedindo para agora levar uma irmã que estava com câncer, em fase terminal. Já tinha feito um tratamento na Alemanha de 60 mil euros. E não surtiu efeito. Uma mulher bem sucedida. E ela disse, será que você poderia orar por ela? E queridos, parece loucura, mas no meio daquele shopping, eu estava impondo as mãos. E deixa eu te falar, você não me conhece quando eu saio daqui. Aqui é a unção de Deus na minha vida. Fora da unção, eu sou bem tranquila. Eu sou tímida. Mas de repente, no meio daquele shopping, aquela mulher chorando e me pedindo ajuda, querido. E eu sei que eu fui ungida para algo.
Você foi ungido para algo. A unção de Deus está sobre a sua vida. Para libertar os cativos, para curar os enfermos, para dar vista aos cegos, para mudar cidades, para mudar bairros, para mudar família, para mudar empresas. Você não pode se acovardar e guardar o que você tem de mais precioso. Porque o que você tem de mais precioso não é os seus bens. O que você tem de mais precioso é a unção de Deus na sua vida. E se tira ela de você, acabou. Essa pessoa habilidosa, essa pessoa, né, que você é, ela passa a não ser mais. E de repente eu me pego orando naquele shopping, impondo as mãos, pregando o evangelho. E pessoas passavam e ficavam olhando. E eu dizia, meu Deus do céu, o que é que a unção não faz na nossa vida? Até a nossa reputação é quebrada. Graças a Deus por isso. Porque nem nossa reputação ela fica de pé. E sabe, aquela mulher, ver aquela mulher agradecendo. Eu voltei para aquele lugar com algumas coisas que eu queria fazer, com algumas coisas que eu queria conhecer. Mas eu voltei tão feliz. Sabe por quê? Porque onde Deus nos planta, tem um propósito. Liberarmos a unção que já está dentro de nós. Como eles sermos testemunhas poderosas aqui na terra. Existe uma unção para você testemunha poderosa. Ocupe o seu lugar hoje à noite. Assuma a sua posição. Eu declaro hoje à noite, nada te embaraçando, nada te parando. Aí você vai ficar nessa coisa, não, agora não, amanhã não. Hoje é seu dia, essa é a sua vez. A unção renova. Eu saí daqui para Portugal, debaixo de um diagnóstico do inferno. Sabe, queridos, fui ao médico, naturalmente falando, não tinha como viajar. Fui para aquele lugar, mas havia uma direção de Deus, havia um chamado de Deus. Com 4 diagnósticos terríveis. Eu não sei nem o nome do diagnóstico. Um só era paniculite. Outro era 3 úlceras enormes abertas. Só para você contar. E tinha mais aí, um dos 2 aí. Mas a unção, quando ela chega no lugar. Quando eu coloquei os pés naquele lugar para obedecer a Deus. Eu fui completamente livre. E eu disse a meu esposo, não me proíbe de comer nada. Porque eu vou comer o melhor dessa terra. Porque eu estou curada. Porque se eu estou liberando a unção para os outros, ela também está operando na minha vida. A unção que opera em mim, opera no outro. Você não pode deixar as coisas ficarem prontas na sua vida para operar com o Espírito Santo. Hoje é o seu dia. Hoje é a sua hora de você ser despertado. De você ser encorajado a obedecer a Deus. E confiar na unção. E sabe, queridos, como Deus disse lá em Zacarias, no capítulo 4. Quando Zorobabel, o governador de Judá, ele estava reconstruindo o templo. E todo mundo estava dizendo, não vai ter dinheiro, não vai ter riqueza. Ninguém vai ter um tempo como esse. Esse não é tempo de fazer nada. Esse não é tempo de reconstruir o templo. E Deus sacode e ele disse, olha, não é por força, nem é por violência que você vai reconstruir esse templo. Ou seja, não fique confiando na sua força, não fique confiando na sua habilidade. Não se ache bom demais, porque é a unção de Deus que te capacita a você ter resultados extraordinários. Mesmo quando o diabo está te resistindo. E Deus disse, não é por força, não é por violência. Deixa eu te falar, força e violência sempre existiu. Resistência sempre existiu e sempre vai existir. Mas a unção de Deus está aí, te capacitando a passar por cima de qualquer resistência. Sabe como aquele trator mesmo que liga o carro e sai acelerado mesmo? A unção te acelera hoje à noite. Eu declaro hoje à noite a tua vida acelerada, os teus passos acelerados. Eu declaro hoje à noite, porque existe uma unção, queridos. Existe uma unção para servir. Existe uma unção para tocar. Eu cheguei aqui para servir, mas existiram diáconos que estavam servindo nesse lugar, que abriram a porta, que limparam aqui, que limparam a recepção, debaixo da unção. E deixa eu falar, debaixo da unção nada é pesado. Debaixo da unção tem refrigério. Debaixo da unção tem renovo. Se você não serve nessa casa e congrega aqui, Deus está te incomodando hoje à noite para você entrar nesse time. O time que se move tem uma unção para a sua vida. Aquelas professoras que estão lá atrás com as crianças, tem uma unção sobre elas. Elas não estão lá em força humana, elas não estão lá em sabedoria humana, elas não estão lá agoniadas com as cristãos. Quando você se dispõe a dizer, eis-me aqui, a unção vai começar a operar na sua vida, para todas as áreas. A Bíblia diz em Êxodo, no capítulo 35, que Deus ungiu Bezalel. E sabe, queridos, unção não é só para pregar não, unção é para até fazer arte. Bezalel, Deus ungiu Bezalel para fazer arte. Com madeira, com púrpura. Tem unção para você fazer vídeo.
E fazer vídeos que quando a pessoa assiste, você se arrepia. Certa vez uma pessoa estava aprendendo a fazer vídeo. Aprendendo a fazer vídeo. E disse, olha, eu estou estudando aqui sobre fazer vídeo. E mandou um vídeo meu. Quando a pessoa mandou um vídeo meu, eu comecei a me arrepiar e chorar. Eu falei, valeu-me Jesus, eu disse isso aqui. Sabe aquela palavra que te levanta na hora, é você mesmo que da boca que saiu? E eu disse, meu irmão, quem foi que te ensinou? Ele disse, eu estava aqui orando, e eu falei, eu vou fazer um vídeo hoje, vou aprender a fazer vídeo, Deus vai me ensinar, estou fazendo uns cursos, mas não estou confiando nos cursos, eu estou orando em outras línguas aqui, e de repente veio uma inspiração para fazer um vídeo da senhora. Deixa eu te falar, a unção está para qualquer área da sua vida. Se você é empresário, tem unção para você empreender. Aleluia, não fica tentando acertar as coisas na força do seu braço. Quando você se levantar amanhã pela manhã, confia na unção, você vai sair. E a unção de Deus vai na sua frente, abrindo caminhos, ferrolho de bronze, o que for, o que tiver na sua frente. A unção de Deus te capacita a ter resultados inusitados, extraordinários. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu queria chamar o louvor. Nós vamos continuar, tem tanta coisa aqui para a gente falar, mas o tempo não vai permitir. Mas é apenas para você entender, queridos, que Deus não te chamou para você andar na sua força, mas Ele te chamou para confiar na unção. Aleluia. Olha só, aqui em Êxodo, no capítulo 35, diz assim, eis que o Senhor chamou por Bezalel, filho de Uri, da tribo de Judá, filho de Uri, e encheu do Espírito, ou ungiu com o Espírito, com habilidade, inteligência e conhecimento e todo artifício, para elaborar desenhos, para trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedra de engaste, para entalhe de madeira. Queridos, Deus chamou Bezalel e disse a ele, você vai ser marceneiro, você vai lidar com pedras, você vai lidar com pinturas, você vai lidar com desenho. Deixa eu falar, geralmente a gente é limitado, mas onde há limitação, a unção entra e faz você se expandir. Faz com que habilidades que você acha que não tem, a unção levanta na sua vida. Como é bom ter a unção de Deus. Se você está aqui hoje à noite e não entregou a sua vida a Jesus, hoje é a sua noite, porque a unção é para aquele que recebeu Jesus. Quando você recebe Jesus, essa unção vem para dentro de você. E você não anda mais como alguém natural agora. Agora o sobrenatural de Deus passa a fazer parte da sua vida. Agora pense que Bezalel foi alguém ungido para desenhar. Já viu alguém que não desenha bem? Porque se ele desenhasse bem, não precisava de unção. Alguém que não sabe para onde vai, que pega a caneta, como vai desenhar, mas de repente a unção vem. Pega aquela pessoa, numa área que ela não tem habilidade nenhuma, e torna ele extraordinário. É isso que a unção de Deus faz. Pega você e seus pontos de fraqueza e torna você extraordinário, com resultados excelentes e inusitados. Por isso você que é profissional, liberal, está aqui hoje à noite, começa a confiar na unção. Começa a colocar a sua vida diante do Senhor e confiar na unção. Se você é um advogado e vai julgar uma causa, confia na unção. E Ele vai fazer você, a unção vai fazer você enxergar o que ninguém está vendo. Aleluia. Quem aqui conhece a pastora Silvia Benevenelas, que quando foi advogar uma causa, o Senhor fez ela encontrar algo que ninguém tinha visto. E aquele lugar de perda, ele foi revertido em ganho. Porque a unção transforma as perdas em ganho. E aqui a gente vê a unção, não só para pregar, mas a unção sobre a vida de Bezalel. A unção sobre um governador, a unção sobre um político, para ele governar e ser bem-aventurado, mesmo com resistência. Meu irmão, tem unção para tudo na nossa vida. Tem unção, a unção é para você ser um sucesso aqui na terra. A unção é para você ser extraordinário. A unção não te faz comum, mas a unção te torna desse lugar comum. Hoje à noite, esse lugar comum acabou na sua vida. Resultados comuns acabaram na sua vida. A unção torna você incomum, diferenciado dos demais. Aleluia. Quem era Bezalel? Alguém que nunca trabalhou com madeira. Alguém que nunca trabalhou com pedra. Alguém que nunca trabalhou com trabalho artesanal. Mas de repente, ele não só começa a trabalhar, mas ele se torna mestre naquilo que Deus unge. Deixa eu te falar, na área que a unção opera na sua vida, você se torna excelente. E por que não o melhor da cidade? E por que não o melhor do estado?
Não é sobre competição, mas na área que Deus te chamou, tem uma unção para te respaldar e fazer com que você seja destacado dos demais, com que a glória dele se manifeste. Aleluia. Confia na unção. Ela é a capacitação de Deus na minha vida e na sua vida, para a gente andar aqui na terra e ser testemunha do poder de Deus. É para a gente evidenciar esse Deus que a gente fala, mas que ele é real. Invisível, mas real. O Deus transformador, o Deus que ressuscita, o Deus que cura, o Deus que dá vista, o Deus que abre o ouvido de alguém que não escuta. Nasceu assim de nascença, mas não vai ficar assim para sempre, porque quando a unção chegar e for liberada, haverá milagres naquele lugar. Eu declaro hoje à noite, as suas mãos se levantando, fica de pé. Eu declaro hoje à noite, você considerando a unção de Deus na sua vida. Aleluia. Oh, você pode orar um pouco? Nós vamos cantar uma música. E eu quero fazer um apelo com essa música.